Olá, graça e paz. Em instante começará o vídeo, uma mensagem que vai falar ao teu coração. Não se esqueça, deixe o seu like, inscreva nesse canal para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja, amém? Domingo, 11 de setembro de 2022, mais um domingão que o Senhor nos concede. Hoje nublado, amanheceu quente já, né? Não amanheceu aquele domingo de rato, que todo mundo estava já encolhido, com medo de tirar a coberta e tomar um choque térmico. Mas hoje amanheceu quentinho, gostoso. Nem precisou mais de cobertor, né? Todo domingo de lençol, sossegado. Foi? Hã? Só que lençolzinho fininho assim por cima assim. Atos capítulo 6 vai falar sobre a eleição dos diáconos para ajudar na casa do Senhor. E vai falar a respeito exatamente de um homem dentre esse diácono cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo. Diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram a discutir com Estevão. Mas ele não podia resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para o que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo e os anciões e os escribas, e o investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, que nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viu o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Agora vamos lá para o capítulo 7, verso 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos, e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram
as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentiu na morte de Estevão. Vamos orar? Ó Deus Santo, nessa manhã de domingo, Pai, dia 11 de setembro. Ó Deus, é um momento fatídico, ó Deus, para os Estados Unidos lembrar daquela tragédia que aconteceu há 22 anos atrás. Ó Pai, mas para nós que somos salvos, para nós que temos a esperança da glória em nosso peito, sabemos que aqueles que foram antes de nós, em Cristo Jesus, estão no céu. É um marco, é uma tragédia para os Estados Unidos lembrar daquele terrorismo, mas também é um alívio para aqueles que sabem que os seus foram morar no céu. Seja por acidente, seja por apedrejamento, seja por outro e qualquer situação. O importante é saber que a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Ó Deus, seja conosco, nos guarda, nos limpa, tira toda a mácula, toda a ruga do nosso coração, para que possamos estar cada dia mais firme na Tua Palavra, vivendo o Teu Evangelho e servindo de coração. Ó Deus, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau, ó Deus, e nos guia pelo caminho eterno, retirando toda a dúvida, tirando todo o pensamento contrário, para que sejamos assim um exemplo, ó Deus, escrito como de Estevão, homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Nos ajuda, Senhor, para que possamos chegar nesse patamar de um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé, onde prodígios e milagres aconteciam. Ó Deus, em nome de Jesus, ser conosco nessa manhã, te pedimos e te louvamos. Amém, amém. E amém. São 11 anos, são 21 anos ou 22 anos? Foi 2001. 21 anos. 21 anos do acontecimento do terrorismo nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. A escolha dos 7 diáconos. Aqui a Bíblia vai trazer para nós a referência de um homem cheio do Espírito Santo. E na incumbência da igreja crescendo, ali após a subida de Jesus ao céu, e os discípulos cheios do poder de Deus, todos eles batizados pelo Espírito Santo, todos eles cheios, porque estavam ali junto na casa quando o vento impetuoso tomou todos eles, que na verdade é como um vento, não era um vento, mas eles sentiram algo diferente dentro do coração deles, e ali eles saíram pregando a palavra de Deus, ao ponto da igreja começar a crescer e precisar de pessoas para ajudar no crescimento da igreja e nos afazeres da igreja. Então, estava ficando pessoas sem ser assistidas na igreja. Tinha algumas viúvas que estavam desassistidas. Então, precisava de homens preparados, cheios do Espírito Santo, para ajudar os apóstolos na pregação do reino dos céus. E aqui os apóstolos falam o seguinte: não é interessante que eu, Pedro, eu, João, eu, Tiago, eu, Barnabé, deixamos o serviço da pregação, da oração e saímos para servir a igreja em serviços comuns. É bom que nós continuamos fazendo o serviço da oração, da palavra, nos preparando para isso, e vamos eleger 7 homens cheios do Espírito Santo, com sabedoria, para ajudar nesses afazeres, que são os diáconos da igreja, que são os presbíteros da igreja. E são eleitos dessa forma. A presbiteriana, ela pega essa ideia e elegemos presbíteros e diáconos para ajudar na igreja,
ajudar na coletoria, ajudar na parte de visitas de irmãos, na visita a hospitais, ajudar na parte de cestas básicas. A igreja, ela pegou esse modelo da igreja primitiva. E está dizendo, por aumentar o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. São questionamentos válidos. São questionamentos válidos. Mas talvez nós questionamos coisas que nós mesmos poderíamos estar fazendo. Mas nós queremos que outros façam. Ele estava querendo que Pedro largasse o púlpito e fosse o ajudar. Mas Pedro, com sabedoria do céu, junto com os 12, fizeram o seguinte: vamos levantar 7 homens fortes, 7 homens valentes, 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo. Então elegeram Estevão, elegeram Filipe, elegeram Nicolau, Timão, Parmenas, todos eles, menos Estevão, prosélitos de Antioquia. Elegeram esses homens para estar na frente da batalha, ajudando as viúvas e ajudando a igreja no geral, no serviço da ceia, ajudando o irmãozinho que chegava na cadeira de roda. Eu não sei se tinha cadeira de roda naquela época. O irmão chega na cadeira de roda, leva o irmãozinho pro cantinho e senta lá, entendeu? Talvez não tinha aquela rampa de acesso, pegava e levava lá na frente. Então, todo esse movimento era feito por esses homens. Só que dentro desses 7, um era destacado. Quem? Estevão, cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo te traz privilégios, porque você tem contato com Deus, porque você conversa com Deus o tempo todo. Só que também tem implicações. Tem implicações. Vejamos. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Temos implicações. No Sermão da Montanha, Jesus vai trazer para nós algumas implicações por ser cheio do Espírito Santo. E quando ele chega aqui e fala o seguinte: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele chega no verso 10 e fala assim, ó: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Estevão era um pacificador. Estevão era um homem que ajudava as viúvas. Ele não apenas levava uma cesta básica para as viúvas, mas levava oração e poder de Deus. O que aconteceu com Estevão? Foi perseguido. Então alguns irmãos falam bem assim: mas pastor, eu ajudo na igreja, eu estou com minhas orações em dia, eu não estou devendo nada, e está levantando um monte de perseguição contra mim, pastor. Eu falei: mas é fato que vai levantar. O certo é que levante. É normal levantar, ó. Num sermão ele fala, ó: bem-aventurado aqueles que trazem a paz, mas aqueles que trazem a paz serão perseguidos. Estão compreendendo? Teremos que exercitar a nossa paz no meio da guerra, enfrentando a turbulência. Tivemos o festival, o congresso de danças, de teatro e música, aí na segunda igreja de Aracruz. 2 dias, sábado, sexta e sábado. Eu estive lá apresentando os 2 dias. Os 2 dias, a Nicole passou mal. Os 2 dias, o Nicolas perregado. Parece o seguinte: vamos para uma empreitada, vamos falar algo do Senhor, vamos nos mover, aí vem uma enxurrada de trem atrás, na verdade eu na frente, atrapalhando você andar para tropeçar. E a Nicole queimando de febre.
No meio do culto, eu pedi ao pastor, vamos orar pela Nicole. Oramos pela Nicole. O poder da oração é o que vale. Não os medicamentos, não, vai lá, dá ibuprofeno, dá o paracetamol, dá o dipirona, mas o que vale é o poder da oração. Então, coisa nos impede. A Jéssica conversando comigo hoje, meu amor, quando a gente está saindo para ir para a igreja, há uma correria, há uma gritaria, arruma Nicolas, arruma Nicole, leva a bolota para cagar, e aquele negócio todo, e faz aquilo, outro. Eu falei, amor, Ela vai ficar doida. isso é a coisa mais normal na vida de um crente. Se o crente falar assim, eu não vou para a igreja porque eu estou atribulado, se ele ficar em casa, ele fica pior. Vai atribulado para você ficar tranquilo. É para ficar mais atribulado. Não, sabe por que eu não fui à igreja, pastor? É porque eu estava atribulado. Eu briguei com meu marido. Eu briguei com meu filho. Vai para a igreja, minha senhora, vai para a igreja, meu senhor. Porque lá as coisas vão melhorar. Porque você não vem para ouvir, você vem participar. E você participando, você vai se libertando. Você lembra daquele momento e fala assim, eu perdoa, Senhor. Eu estou aqui na sua frente, Senhor, me perdoa. Eu vim para cá, mas eu vim nervoso, Jesus. Você me perdoa, Jesus. E começa a chorar aqui dentro aqui. Agora, se você ficar em casa, como é que eu ficar? Aí que você vai cair no pau mesmo. Então, Nossa. Estevão se destacava, ele aparecia. Foi como eu disse para vocês, estou batendo na tecla direto. Se vocês são aquela vizinha que é chamada todo dia para ajudar alguém, não fica chateada não. É sinal que vocês estão parecendo com Estevão. Mas só chama a Marli. É porque não tem outra irmã, só tem a senhora que é irmã. A senhora é irmã de todos. E todos são inimigos de todos, menos a senhora. Todo mundo procura a irmã Marli. Para uma oração, para pedir uma água, para pedir alguma coisa, para apertar uma roupa. Só vai nela. O problema não é as pessoas irem. O problema é as pessoas não procurar a senhora. Isso é problema. Imagina se a senhora é uma cristã ali há 20 anos no bairro e ninguém nunca bateu na sua porta. Aí chega um vizinho de fora querendo achar sua casa e pergunta, sabe onde é a casa da dona Gertrude? Não sei quem é a dona Gertrude não, é uma cristã piedosa, está na igreja há mais de 20 anos, eu não sei quem é a dona Gertrude, mas ela mora aqui no bairro há 20 anos, eu nunca vi a senhora. Aí é bravo. Aí ficou o negócio. Aí a vaca vai pro prédio. Agora, Estevão se manifesta como diácono que começa a serviço da casa do Senhor e ele nos trabalhos já começa a destacar. E ele destacando, levanta uma equipe de flamenguista, só pode ser flamenguista, para combater Estevão. Ai, para. Tá mais pra corintiano, né? Ou é corintiano, Botafogo. ou é corintiano ou flamenguista, eu sei que é mulambeiro. Logo se levanta contra Estevão para parar Estevão. Nós temos que parar esse camarada, como é que é assim? Precisávamos de um homem para ajudar na distribuição dos alimentos para as viúvas, para curar as viúvas. Esse homem chega e começa a pregar um Jesus aqui que não estou entendendo, hein? Ele está deixando a lei de Moisés e pregando um Jesus aqui cheio do Espírito Santo. Vamos ao seguinte, vamos juntar um esquema aqui, a gente vai pagar uns camaradas, vamos subornar para ir até o Sinédrio e falar contra Estevão. Paulo tá no meio? Porque o Sinédrio, ele era o local da discussão da palavra, se a palavra era certa ou errada. O Sinédrio era onde ia decidir se você poderia estar comungando com eles ou seria excomungado. Então, o Sinédrio é o local onde se fazia as reuniões para decidir certas coisas a respeito da lei. E levaram Estevão, logo pegaram Estevão cheio de graça, cheio de poder, fazia prodígios, verso 8, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns
que eram da sinagoga, chamados do liberto. Ih, rapaz, esse negócio dos libertos. Quando esse povo fica falando aí que é muito democrático, que é muita liberdade, você fica um pé atrás. Chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia se levantaram a discutir contra Estevão. Eles falaram assim: não dá, como é que esse camarada está cheio do poder de Deus? Como é que esse cara está cheio de fé? Fazendo prodígios e milagres. Vamos discutir com esse camarada. Começaram a discutir com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Sabedoria é diferente de conhecimento. Que loucura, não? Você conversa com uma pessoa que já fez PhD. A pessoa é formada, vamos supor. A pessoa é pedagoga, fez pós, fez mestrado, fez doutorado em pedagogia. Então ela é PhD, mestre. Você vai conversar com ela a respeito de qualquer assunto pertinente à vida. Ela é cheia do conhecimento, mas possivelmente não vai ter um pingo de sabedoria. Quem já viu alguém assim? Ia falar de família, ia falar de relacionamentos. Por quê? Tinha conhecimento, mas faltava sabedoria. Então, a sabedoria é algo precioso na minha vida e na sua vida. Eu posso ter muito conhecimento, mas se eu não tiver sabedoria, o meu conhecimento vai para o brejo. O meu conhecimento vai ficar péssimo, fica horrível. Agora você pega uma pessoa que tem sabedoria, ele pode ter baixo conhecimento, mas ele é um sábio, é uma maravilha conversar com ele. É uma bênção conversar com ele. Eu lembro conversando com meu avô, que já se foi, e meu avô contando as histórias dele, e meu avô tinha uma memória muito boa. Meu avô com 90 anos conseguia ler a Bíblia sem óculos. Daqui a pouco eu tenho que usar óculos, meu avô não usava óculos. Meu avô de pé cantando os louvores, com 90 anos de idade, o pai da minha mãe. E eu conversava várias assuntos com ele, e ele falava assim: ô meu filho, você vai viver esse momento. Você vai entender o que está passando. Eu já passei por aí. Eu sei o que é isso. Você está sofrendo com esse problema? Esse problema vai passar, é coisa rápida. Quando você piscar os olhos, você está com 90 anos. A preocupação nos faz que a nossa vida vira uma roleta russa. A preocupação faz que nós o que era para ser feito amanhã, você quer fazer hoje, e você fica nessa loucura. Não, basta cada dia o seu mal, vai devagarinho. E meu avô era todo na boa, todo tranquilão. Fez 18 filhos a minha avó, tranquilão. 18 filhos. Perdeu 5, criou 13. Casou os 13. E meu avô, na boa, porque meu avô tinha que ser tranquilão, porque minha avó era estressada. Meu avô com 60 anos teve um câncer na próstata e o médico errou a cirurgia, foi matar o câncer, quase que mata meu avô. Meu Deus. E cortou a força vital do meu avô. Como se fosse hoje, deixou de ser homem. Meu avô ficou triste? Ficou caído? Não. Como é felizinho. Ficou sossegado. Porque se ele fosse um camarada só do conhecimento, ele ia ficar frustrado. Tirou minha virilidade, ele ia ficar frustrado. Não. Ele manteve a sobriedade, manteve a sabedoria e continuou firme. Eu cresci vendo meu avô
normal, sem estresse, sem problema. Normalmente um homem, quando ele perde a virilidade, acabou, ele quer morrer, ele morre. Mas você manteve, a outra tinha 60 anos, ele viveu 30 anos a mais, 31 anos a mais, sem poder ter relações com a minha avó. Então, se isso não é sabedoria, o que é sabedoria? Porque hoje o ser humano, ele discute com a mulher, fica um mês fora da mulher, acabou, a casa cai. A casa cai. A mulher fica um mês sem o homem, a casa cai. Temos que ter sabedoria e mais do que isso, ser cheio do poder de Deus. Mas eles não resistiram à sabedoria de Estevão e nem o Espírito Santo que estava com Estevão. Então subornaram algum dos homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Então eles levantaram alguma acusação que viesse denegrir Estevão. Estevão, nada poderia atrapalhar Estevão. Nada poderia parar Estevão, nada poderia dizer contra Estevão, porque ele era um homem irrepreensível. O que fizeram? Estevão estava dizendo contra a lei de Moisés. Estevão estava falando contra Deus. Vamos levar ele para o Sinédrio. Verso 12. Atiçaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Isso é triste demais. Isso é triste demais, irmãos. Poxa, é muito triste. Eu não consigo me colocar no lugar de Estevão. Você imagina você cheio do poder de Deus, pregando a palavra de Deus, e levanta uma junta de homens para levantar falso contra você, para denegrir a sua imagem diante da sociedade, igualzinho aquela mulher fez com aquele pastor adventista lá em São Paulo na década de 90. A mulher levantou falso no pastor, dizendo que o pastor tinha ficado com ela. O pastor perdeu o casamento. O pastor perdeu a igreja, parou de pastorear. O pastor só não morreu em depressão porque tinha sabedoria de Deus. Essa mulher, depois de 20 anos, ela com câncer, ela vai e revela para a igreja toda: eu nunca fiquei com o pastor fulano de tal. Eu nunca tive em casa com ele. Só que eu era apaixonada por ele. Eu falei que eu tinha casa com ele para ele largar a mulher dele e ele ficar comigo. E ele não ficou comigo, ele se manteve fiel, e o pastor se manteve fiel até hoje. Eu fui a errada. Depois de 20 anos, a igreja reconheceu que o pastor era correto. Depois de 20 anos, ele perdoou a mulher, a igreja restituiu para ele o pastoreio, ele voltou a pastorear, só que ele falou assim: minha senhora, você nunca vai devolver para mim os meus 20 anos com a minha esposa, que eu perdi com a minha esposa. Eu perdi 20 anos sem pastorear a igreja por sua culpa. Eu te perdoo. Mas você me fez perder 20 anos da minha vida sem pastorear. Tudo porque ela levantou falso contra esse pastor. Eu não quero estar na pele de ninguém dessa forma. Misericórdia. Eu nem sei como reagir. É triste. Tem que estar cheio do poder de Deus. Da mesma forma, fizeram com esse pastor o que fizeram com Estevão. Levantaram contra ele, falso contra ele. Estes homens não para de, ele vai dizer, não para de falar contra os santos, contra a lei, dizendo: Estevão está pregando mentira. Se Estevão estava acontecendo prodígios e milagres, Estevão estava cheio de poder de Deus, Estevão está pregando mentira. Não ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de que Moisés nos deu. E todos que estavam sentados no Sinédrio, já estava com Estevão no Sinédrio para julgá-lo. E todos que estavam no Sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Aqui a Bíblia traz as figuras de anjo, está dizendo o seguinte: o rosto de Estevão estava
iluminado. O rosto de Estevão estava brilhando. Então traz a ideia de rosto de anjo. Quando nós vemos uma criança, um bebezinho muito bonito, aquele rostinho muito bem simétrico, o que a gente fala? Parece um anjo. O rosto de Estevão estava bem simétrico, bem lindo, bem reluzente, feliz. Ele não estava se importando com as acusações. Pois isso é fantástico. Me faça como Estevão, Senhor, para resistir essas afrontas. Porque quanto mais nos posicionamos em favor do Evangelho de Cristo, nos colocamos à frente de uma batalha, mais acusações se levantarão contra nós. É só ver a política. Se você é uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa de família, você fala assim, eu sou candidato a vereador. Começa a levantar falso. Que a dona Zélia? E a dona Zélia fez aquilo outro. A dona Marli, candidata a vereadora, aqueles cabelos brancos não engana ninguém. E eu já sei. Eles levantam, começam a levantar falsos contra você e fabricam artigos como se fosse verdade e publicam aquilo, e as pessoas que estão começando a conhecer vocês já conhecem vocês de outro lado, que é mentira. Mata qualquer um de nós. Eu lembro de um amigo que entrou na política, quase morreu. Entrou para nunca mais voltar para a política. Quase morreu espiritualmente e fisicamente. Tiveram que fugir. Porque a afronta foi demais. Levantaram um monte de acusações contra eles. E tentaram matar o pior. Então, quando nós nos levantamos, imagina para pregar o reino dos céus, cheio do poder de Deus, fogo nos olhos. Não, fogo no coração e a cabeça iluminada. Então, nós devemos estar assim, com o coração ardendo, cheio do poder de Deus e com a mente iluminada. Porque se a mente estiver escurecida, você tropeça, você cai na onda deles. Cai na onda. Se você pegar a história da igreja, você vai ver que durante muito tempo houve essas acusações e muitos pastores e muitas mulheres pastores acreditaram nas acusações e foi pro brejo. E acabou tudo. Aqui a acusação era contra a pregação do Evangelho do Reino dos Céus. Não era nada mais do que a pregação do Evangelho do Reino dos Céus. E era muito nítido essa acusação. Talvez vocês não vão lembrar, mas a história conta que quando começou a implementação do Evangelho no Brasil, começou a investir no Evangelho no Brasil, o Evangelho protestante, os católicos, que eram detentores do cristianismo, batiam de frente conosco. Até matou alguns homens no Brasil. Era cerceado o conhecimento da verdade. A cidade que nós moramos, em Virgolândia, o padre mandava os meninos jogar pedra nos crentes. Os primeiros cristãos que chegaram lá em Virgolândia, mais ou menos nos anos 50 e 60, isso há uns 70 anos atrás, os primeiros que chegaram em Virgolândia, eles foram apedrejados. Os cristãos foram apedrejados. Então, eles aqui, os helenitas, os libertinos, eles se achavam os detentores da palavra. Eles eram o guardião da Torá. Eles eram o guardião da lei de Moisés. E o que Estevão estava fazendo ia contra a lei de Moisés. Não. O que Estevão estava fazendo foi o que ele aprendeu com os apóstolos. E o que os apóstolos aprenderam com Cristo. Estava pregando o Evangelho do Reino dos Céus. Dizendo o seguinte, isso aqui vai acabar. Esse templo aqui vai ser destruído. Jesus disse lá em Mateus 24, esse templo vai ser destruído. E não sobrará pedra sobre pedra. E ele estava pregando isso. O templo de Herodes não vai ficar de pé. Vai vir um momento que eles vão destruir tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. E toda essa cidade vai ser destruída. Jerusalém vai ser destruída. E vocês serão espalhados por todas as nações. Foi o que Jesus disse em
em Mateus 24, e Estevão pregando essa palavra, cheio do poder de Deus, deixava os demoniados mais endemoniados. Então tem crente dentro da igreja que está endemoniado, querendo calar o Estevão. Mas o Estevão, cheio do Espírito Santo, não vai calar. E ele vai manter firme, cheio de sabedoria. 7, verso 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Ao ouvir o quê? Estevão no sinédrio, sendo indagado, sendo perguntado, um enxurrado de perguntas. Estevão, por que você fala assim? Por que você está crendo dessa forma? Achando que Estevão não tinha o conhecimento da Torá, achando que Estevão não tinha o conhecimento da Bíblia, achando que Estevão não tinha o conhecimento do povo hebreu, da história de Jesus, da história de Israel. Estevão fala, Deus fala com o pai de Abraão, em Terã. Fala em Arã, fala em Terã. Fala com Abraão, Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Estevão começa a desembolar e vai falando, e ele chega até Jesus. E quando chega nesse ponto, eles não estavam mais querendo ouvir Estevão. O demônio já tinha tomado conta daqueles homens. E eles, enfurecidos, ouviram isto e ficaram com o coração cheio de raiva. Porque sabe por que estavam com raiva? Sabe por quê, igreja? Porque eles viram que Estevão tinha todo o conhecimento da lei de Moisés. Matou eles de raiva. Porque eles achavam que Estevão não tinha conhecimento. Porque a acusação deles era que Estevão não pregava a lei de Moisés. E o que Estevão fez? Pregou a lei de Moisés. Ficaram furiosos. Eles rangiam os dentes. Você imagina que cão, hein? Uma vez, eu e minha mãe orando com uma mulher, e a mulher frequentava a igreja há muito tempo. A mulher ia na igreja direto. E um dia essa mulher chega me passando mal, eu e minha mãe vamos para essa mulher. Mas que medo. A mulher rangiu os dentes. E a gente olhava para essa mulher. E essa mulher rangiu os dentes. E estribuchava tudo. E minha mãe não arredou o pé. Clamou o sangue de Jesus. Deu aqueles gritos estridentes que ela dava. E clamou o sangue de Jesus. E eu olhando minha mãe, orando com ela. E aquela mulher foi liberta. A família daquela mulher foi liberta. Todos ficaram libertos. Mas minha mãe teve anos de luto com aquela mulher. Foram curados. Todo mundo ficou liberto. Tem hora que não é fácil, não. Tem hora que a casca de demônio é grande. E tem que orar e fazer a oração em muito tempo. Minha mãe pelejou pela mulher há muito tempo. E aquela mulher foi liberta. Rangiu os dentes da mulher, coisa horrorosa. Misericórdia. Tem muito tempo que eu não vejo isso. Graças a Deus. Então, nós, quando pregamos o Evangelho de verdade, com justiça, cheio do Espírito Santo, pessoas vão ranger os dentes para você igual cão. Igual cão. Verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você vê, olha só o que a Bíblia está dizendo. A única vez que a Bíblia diz que Jesus estava de pé foi quando Estevão estava de joelho. A única vez. Toda vez que fala de Jesus, fala de Jesus sentado já no trono, ou Jesus à destra do Pai. Aqui fala que Jesus está à destra do Pai, de pé, esperando Estevão. Tem glória melhor que essa? Hein? Não tem. Jesus de pé esperando você. É o rei.
O rei pode estar sentado, segurando aqui o cetro aqui, sentado. Não, ele estava de pé, esperando Estevão. Ei, filho? Estevão com os olhos fitados no céu. Lembrando, Estevão estava dentro do sinédrio. O sinédrio estava com a cobertura normal, como está aqui. Estevão olha para o céu, é como se já não tivesse telhado. O telhado tivesse rasgado. E os olhos espirituais de Estevão estavam vendo Jesus em pé, como se não houvesse teto. Só Estevão viu isso, mas ninguém viu. Estevão então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Assim que Estevão disse: eu vejo Jesus de pé à destra de Deus. Eles acharam isso uma blasfêmia. Além desse homem pregar um evangelho estranho, ele fala que o próprio Jesus, o Filho de Deus, que vai vir salvar Israel, está de pé esperando ele no céu. E eles ficaram furiosos, tamparam os ouvidos e unânimes arremessaram contra Estevão. Então, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Depois que ele disse isto, morreu, e Saulo consentiu na morte de Estevão. O que é um homem cheio do Espírito Santo? É um homem que tem a sua vida irrepreensível diante de Deus. O que é um homem irrepreensível diante de Deus? É um homem que não comete pecado? Não, ele comete pecado. Mas é um homem que reconhece que cometeu pecado e pede perdão antes que a condenação venha contra ele. Não há problema você discutir com alguém. O problema é você virar as costas sem pedir perdão para aquele que você discutiu. Não há problema você ter uma desavença com alguém. O problema é você não reconciliar com esse alguém antes que outro venha e fale assim: reconcilia com ele. Isso é, você está sendo repreendido por outra pessoa. Tem outra pessoa se envolvendo nesse assunto, dizendo: olha, reconcilia. Não, antes que alguém peça para você reconciliar, a sua própria consciência iluminada pelo Espírito Santo e o seu coração cheio de fogo, você vai lá e reconcilia. Estevão discutiu com esses homens. Estevão provou para esses homens que o que ele pregava estava certo. Mas isso custou a vida dele. Isso custou a vida de Estevão. Ser cheio do Espírito Santo implica em nós sermos pacificadores. E ser pacificador pode trazer para nós benefícios, mas também pode trazer guerra. Muita guerra. Porque sempre quando pintar uma dificuldade entre a família em algum lugar, chama o fulano de tal. Fulano de tal é pacificador. Ele vai ter que ir lá enfrentar essa batalha. Ele vai ter que ir lá mostrar o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele vai trazer implicações. Você pode ser todo xingado. Ah, quem é você? Está dizendo que é Sandinho? Ah, quem é você? Só porque tem cabelo branco? Só porque eu com o cabelo agora, tá bonitão? Está escrito na Bíblia? Quem é você? Então, você fala assim: eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem é você? Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém.
Amém? Eu não sou o que faço bem, mas aquele que está em mim faz o bem. Porque eu por mim mesmo jamais irei fazer o bem. Eu por mim mesmo jamais serei pacífico. Pelo contrário, eu sou ruim. Mas aquele que está em mim, que lavou os meus pecados com o seu sangue, ele faz o bem. E é o que traz a paz e a justiça. Então Estevão é o exemplo para ser seguido. Um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser Estevão. Eu quero ser Estevão. Mas ser Estevão vai vir acusações, pedradas e problemas sérios. Por isso, a igreja precisa da oração. Para a igreja avançar, cheio do poder de Deus, com fogo no coração e com a cabeça iluminada pelo Espírito. Amém? Vamos orar?